Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Hoje nós estamos no programa número 10 de Raízes da Espanha. Uma data bastante feliz pelo que ela conquistou, pelo que o programa conquistou para a cidade em termos de pesquisa, em termos de participação das famílias espanholas, que a cada semana estiveram aqui na Local TV apresentando uma série de informações, uma porção de contribuição para o estudo da colonização em Sorocaba. Então foram 10 programas, foram 5 meses de grande proveito para a história e para a cultura de Sorocaba. Isso graças ao empenho da Casa de Espanha, a acolhida amiga e paciente aqui da equipe do Local TV e a colaboração dos amigos e descendentes espanhóis que de uma forma ou de outra vem nos prestigiando e colaborando com essa iniciativa. Obrigado e vamos em frente. No último dia 4 de setembro, estivemos na sede do SESC, na Avenida Washington Luiz, para um bate-papo assim bastante amigo e bastante útil sobre a presença espanhola no Brasil, em São Paulo e em Sorocaba. De lá trouxemos uma informação que merece ser comentada aqui pelo grau de seu interesse. De 1880 a 1959, emigraram para o Brasil 700 mil espanhóis, sendo a grande maioria da região de Andaluzia. Deste contingente, até 1920, 12 mil haviam escolhido Sorocaba como seu destino. Hoje, calcula-se que existem no Brasil cerca de 15 milhões de descendentes espanhóis, que são descendentes daqueles 700 mil que vieram. Ou seja, 1/3 da atual população da Espanha, que anda em torno de 45 milhões de habitantes. Em Sorocaba, estima-se que a população de descendentes seja da ordem de 20% da população atual. Pouco mais de 120 mil pessoas. A partir desse dia 16 de setembro, tem o início o curso da língua espanhola promovido pela Casa de Espanha. O curso terá uma duração de 80 horas e as aulas serão às segundas e quartas, das 19 às 21 horas, com um sábado por mês para treinamento de conversação. O curso será ministrado pela professora Cecília Lopes Ferron, graduada pela Universidade Autônoma de Barcelona e com graduação também em turismo pela Universidade de Valência. Para o dia 20 de setembro, às 20h30, a Casa da Espanha promove no restaurante Jabô uma noitada de degustação. O nome é Taipa e Vinho. Quem não conhece poderá degustar uma tortilla, patatas bravas, tapas, montaditos, crema cataluna e outras cositas más. Dia 21, na Biblioteca da Casa de Espanha, mais uma edição de Contos para Sonhar, atividade que é desenvolvida pelo professor Juan Carlos Escorça Domingues, diretor institucional da Casa de Espanha. Federico Garcia Lorca continua em pauta, mas tem uma atração muito especial: a presença do poeta popular Copérnico, declamando poesias do autor. Gracias a la vida y agradezco a Dios estas manos que me ha dado, que con ellas me gano el sustento con mi propio trabajo. Doy gracias a la vida y agradezco a Dios la boca que me ha dado, que con ella puedo hablar y comunicarme con todos los seres humanos. A exposição de fotos antigas das famílias espanholas de Sorocaba já tem data certa. Será de 6 de outubro, um domingo, a 12 de outubro, na Casa de Espanha. A proposta é expor cerca de 50 fotos das famílias dos primeiros espanhóis que chegaram a Sorocaba. Tem fotos de mais de 100 anos que já estão sendo remendadas e preparadas para o grande evento. Como todos os anos, em comemoração à data nacional da Espanha, 12 de outubro, a Casa de Espanha vem caprichando na preparação do jantar dançante que acontecerá no dia 13 de outubro, nos salões do Clube de Campo Sorocaba. E preste atenção, nós já podemos adiantar algumas atrações que tornarão a noite inesquecível. A orquestra será Cassino de Sevilha. O show humorístico ficará por conta do Sérgio Rabelo, um talentoso artista sorocabano com projeção nacional. E finalmente teremos um espetáculo de danças flamencas, por conta do grupo da professora Thalma de Lely.
No cardápio, pratos e bebidas espanholas, com destaque principal para a paella, que será preparada pela equipe do engenheiro Bolina. É de dar água na boca. Mas enquanto nada disso acontece, vamos ouvir as histórias que a dona Lola, Dolores Luques Bravo, neta de espanhóis, tem para nos contar. Fica para o próximo bloco. Aguardem. A minha mãe falava sempre que eles vinham, ela morava em Petina, que era a província de Almeria. E meu pai era de Rioja, também que era a província de Almeria. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Estamos de volta agora para a entrevista com Dona Lola, Dolores Luques Bravo, uma moradora aqui do Além Ponte, da Rua Manuel Lopes. Dona Lola, como era a Rua Manuel Lopes quando a senhora chegou aqui? Aqui era, bem dizer, um trilho, porque não tinha quase casa, era só mato. Ou até o bonde que passava aqui vinha até a Rua Safreuri, né? Que até tinha a igrejinha do seu José Roque lá também, uma coisa muito histórica aqui em Sorocaba. Fábrica Santa Maria, o Hospital Evangélico, que era lá onde é o tiro de guerra, onde é hoje o Casa de Espanha. Era isso que eu queria perguntar para a senhora. A Casa de Espanha era o primeiro hospital? Primeiro era o Hospital Evangélico,
do Dr. Lineu Matos, né, que era aquele homem. Lineu Matos Silveira. Que já morreu também, acho. E depois? E depois aí ficou... Depois já foi... Tiro de guerra? Né, foi pronto-socorro municipal. Depois foi tiro de guerra e agora é Casa de Espanha. E em volta aqui, como era o cenário, a paisagem aqui em volta? Tudo mato, tinha... Acho que nesta rua tinha umas 3, 4 casas, assim, daí... Da rua Madrid, esquina, morava uma gente espanhola lá, que eram os Luna. E depois de cá para lá, daqui para... Tinha, acho que, umas 7, 8 casas. Dona Lola, e o sítio do seu pai era onde? Era tudo aí, essa parte da Barcelona, do Vila Coloral, tudo isso. E ele arrendava aquela região? Então, ele arrendava. Daí, quando aqueles donos faleceram e não tinha herdeiros, aí começou essa história de pegarem terreno, construir. Certo. Aí começou assim. Daí, até que uma vez aqui, meu pai foi atrás, porque ele era muito honesto e ele gostava das coisas certas. Ele queria pagar para alguém imposto, né? E esclarecer aquilo, mas não teve jeito, porque ficou uso capião mesmo até o fim. Tá, Dona Lola, o seu pai, ele veio da... Ele era espanhol? Espanhol. E ele veio da onde? Qual é a história dele, a vinda dele da Espanha? Então, eles vieram em 1920. Meu pai e minha mãe eram noivos. E aí meu pai estava servindo o governo e minha mãe vinha embora com a família para o Brasil. Aí meu pai queria também, não queria deixar ela. A sua mãe era a noiva? Minha mãe era noiva. Seu pai era o noivo? Era o noivo. Aí meu pai foi lá no exército, pediu baixa e daí deram, mas aí ele demorou um pouco para ajeitar os papéis. E aí quando ele voltou, aí, o trem, não dá, se ele fosse chegar até a estação que era para ele descer, ele perdia o navio. E ele não queria perder o navio. Aí ele veio, pegou e quando ele falou para uns homens que tinha lá no trem, eu vou me jogar por aqui, quando eu passar em tal lugar eu vou me jogar, porque senão eu perco o navio. E todos falaram, nossa, você é louco, né? Não, te vai matar, não sei o quê. Ele falou, pois eu vou me atirar. E quando chegou naquele lugar, ele pegou a maleta dele, se jogou lá e foi rolando, né? Aí quando chegou lá onde ele sabia que era mais prano, ele pegou e correu. Quando ele chegou no aeroporto de Gibraltar, é lá que eles iam pegar o navio. Já tinha 2 apitos, ia fazer o terceiro, ele perdia o navio. E para não perder, ele se jogou do trem. Então eles falavam para ele, é história de amor, hein? Por amor, ele Então, olha, ele vem noivo de lá. Ele vem acompanhando a noiva. E aqui no Brasil, que é que eles se casam? Aqui eles se casam, e daí eles se casam no outro ano. Eles vieram em 1920. Aí em 21 eles casaram. E em 22 já nasceu a minha irmã mais velha, que faz 8 anos que faleceu. De que região vieram seus pais da Espanha? A minha mãe falava sempre que eles vinham, ela morava em Petina, que era a província de Almeria. E meu pai era de Rioja, também que era a província de Almeria. Você sabe o que os seus avós faziam lá? Eles trabalhavam sempre em coisa de lavoura, né? Não sei como que ela chamava isso. E quando seus pais chegaram em Santos, seus avós, né, e seus pais também? Meus pais chegaram também. Em Santos, eles já foram para as fazendas de café? Não, eles vieram para Sorocaba porque minha mãe já tinha uma irmã mais velha que morava aqui. E então encontraram lá com um senhor chamado Vicente Dias e ele falou assim, não fale que vocês vêm clandestino porque senão te mandam para fazendas de café. Fale que vocês têm carta de chamada e vocês vão para Sorocaba. Daí eles vieram tudo para Sorocaba. Aí foram morar na rua Sá Fleury e minha avó e meu avô e meu pai foram noutra rua, não eram juntos, né? E aí começou a vida deles aqui. Dona Lola, a senhora estava me contando que o seu sogro e sua sogra
vieram da Espanha no mesmo navio, sem se conhecerem. É. Cada um veio com sua família. Com sua família. Um veio com 4 filhos, outro veio com 5 filhos. É. E no Brasil também eles vieram em Sorocaba sem se conhecerem. Sem se conhecerem. E como eles se tornaram... Como eles se casaram, então? Então, daí ela ficou viúva. E passado um tempo, meu sogro também ficou viúvo. E aí, não sei, ele vinha muito visitar minha avó e meu avô que moravam aqui, né? E ela morava aí de frente. Então, eles estavam sofrendo muito. Ela porque só tinha os filhos e não tinha um trabalho, não era que nem, né? E aí não tinha como sustentar, bem dizer, a casa. E ele também, com todas aquelas criançadas mais velhas, tinha 12 anos e os outros tudo abaixo, inclusive uma com 2 anos. Aí a minha sogra, a minha avó, que era muito prestativa, ficou com dó da situação, né? E lembrou que ela também estava viúva. E aí se conheceram e casaram por... Assim, não era um casamento assim, acho que por amor, nada, era por necessidade, de parte a parte. Interesses de parte a parte. Aí o que aconteceu? Aí ela casou com meu sogro e tinha os filhos dela 5 e ele tinha 4. Dona Lola, não conte tudo agora. Vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouco com mais histórias. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Estamos de volta ao programa Raiz Espanha com mais algumas histórias da Dona Lola. Dona Lola, e o seu marido nasceu no Brasil? Nasceu. Então, desse casal que ficaram viúvos, ela ficou viúva, ele ficou viúvo, aí nem se conheciam e casaram. E aí tiveram 3 filhos. Então meu marido tinha irmãos por parte de pai e irmãos por parte de mãe. E os 3 que eram do pai e mãe, que era José, Eduardo e Antônio, que era meu marido. E essa família dos pais do teu marido, eles moravam na Caputera? Na Caputera. Desde que vieram da Espanha, meu sogro já foi morar para lá e ficaram lá até o fim. Até o fim não, porque quando os filhos já tudo foram casando, vindo embora para a cidade, ninguém mais queria trabalhar na lavoura. Aí meu sogro vendeu o sítio, que era muito grande, e ele fez umas casas lá na rua Sá Fleury, na Árvore Grande,
onde eles moravam, até que eu casei, eles moravam lá. Até que eles queriam que eu fosse morar lá, mas eu não gostava da árvore grande e não fui. E me conta uma coisa, o que eles plantavam na Caputera? Meu sogro era mais verdura, mais frutas e tinha verduras também. E tinha, eles gostavam muito de lidar com cavalo, essas coisas que... Não tem uma história de um cavalo que empacou? Conta essa história pra gente. Isso foi quando meu sogro ficou viúvo. A mulher dele estava para dar luz, né? E chamaram, naqueles tempos era uma parteira assim que ia na casa. E ela estava passando muito mal e não estava tendo jeito. Aí a parteira falou ao senhor, melhor pegar o cavalo e ir lá para a cidade buscar socorro, né? Porque nós não tem mais o que fazer. Aí meu sogro pegou um cavalo bom que ele tinha de corrida mesmo e veio, mas quando chegou num certo pedaço lá de uma estrada lá da Caputera, o cavalo não passava e meu sogro batia nele, descia, puxava ele não ia. Aí o meu sogro falou assim, que será isto? Vou voltar e pegar outro cavalo, né? Voltou e quando chegou na casa já tinha morrido ela e a criança. O cavalo que sentiu, acho. É verdade. Foi um caso muito importante esse. Dona Lola, e depois ele vem para a cidade e a senhora já morava na cidade nessa época? Eu morava aqui nesta casa mesmo, a vida inteira aqui. Fala um pouquinho da senhora, trabalhava em alguma coisa? Eu trabalhava na fábrica, trabalhei em Votorantim, depois eu saí porque lá ganhava muito pouco, eu era muito interesseira. Aí eu fui para Santo Antônio que ganhava mais. Verdade. E ali eu trabalhei até casar. Daí quando eu casei, naquela época mandavam a gente embora quando casava, não sei porquê. E aí eu fiquei em casa uns 2, 3 anos, daí tive o meu filho, depois tive minha filha, logo também depois. Daí eu falei, agora eu quero trabalhar, ter meu rendimento, sempre fui assim. Aí eu peguei, quando meu filho já tinha 9 anos, eu voltei a trabalhar na Santa Rosália. Meu marido trabalhava lá de contramestre. O que você fazia na fábrica? Eu era tecelã. Aí eu trabalhei lá até me aposentar. E a família toda trabalhou em fábrica? Toda a minha família. Minha mãe aposentou na Santa Maria, minhas irmãs em Votorantim, todas nós trabalhamos em fábrica. Você tem um pedaço da história de sua família que vocês moraram em Araçoiaba da Serra? Em Araçoiaba da Serra, inclusive eu nasci lá, né? E aí, então, ali meu pai ele trabalhava na fazenda, não lembro de quem o nome direito, parece que era dos Rosas, não sei. E ele era meieiro, ele trabalhava e depois os lucros, tudo era repartido, né? E ali ficaram 6 anos. Mas cada vez que estava as plantações já quase para colher, vinha cada tempestade que dava lá. E falavam que era por causa do Morro de Ipanema, que tinha muito... Não sei o que chamava a tempestade. Bom, eu sei que daí meu pai foi se aborrecendo de trabalhar tanto e no fim ficava elas por elas, daí voltaram para Sorocaba. E me conta uma coisa, qual é a história do pacto aí, do trato que seu pai fez com a senhora? Meu pai, ele tinha muita amizade, meu pai era muito, assim, comunicativo, sabe, ele tinha muita amizade. E ele tinha muita amizade com a dona Isabel, que era a mãe do seu Vicente Dias. E aí meu pai, isso que eles contavam sempre, essas histórias, né? Aí meu pai e ela conversavam muito, ela vinha aqui muito em casa visitar eles, tudo. E, porque existe não sei o que, existe, meu pai falava, que existe nada. Vamos fazer um trato, dona Isabel. Se eu me muero, primeiro vengo a contártelo. Se tu te mueres primeiro, viene a contar-me o que há allí. Ela falou, pois trato hecho, se deram a mão e tudo. Aí ficou, aí como meu pai foi embora para Araçoiaba, já se viu menos, mas de vez em quando, cada vez que meu pai vinha para a cidade, ele passava lá visitar ela. E aquele dia meu pai estava trabalhando e ele ia cedo e voltava à tarde, né? E chegou nem meio-dia era, e meu pai chegou e falou para minha mãe, oye, dá-me roupa, que me vou a Sorocaba agora. Pero que ha passado? E meu pai, pois não sei, me entra um regomeio e tenho que ir. Aí minha mãe já correu, ai meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com meu padre, com minha madre, que
moravam aqui, né? Aí meu pai falou, eu vou correndo ver o que ha passado e vuelvo. Aí minha mãe ficou, aí quanto mais depressa vierem, melhor, né? Mas naqueles tempos não tinha condução, não tinha telefone, não tinha nada. E meu pai vinha a pé de Rio Verde, nós morávamos em Araçoiaba, até o Cerrado, e no Cerrado pegava o bonde que vinha até aqui na Rua Safleuri. Certo. Aí meu pai chegou, nós estávamos no bonde e escutou dois homens conversando e um falou para o outro, eu vou indo, porque o enterro é às 4 horas. E naquele tempo era pouca gente que tinha na cidade, né? Meu pai falou assim, ele deve saber quem que morreu, né? Vão indo no enterro, daí meu pai falou, desculpa, meu senhor, pero quem que está morto? Aí meu homem falou assim, ai, a dona Isabel, a mãe do seu Vicente Dias. Ai, meu pai quase que caiu do bonde, viu? Aí meu pai falou, meu Deus, chegou ali, foi no velório, foi no enterro. E quando já foi de noitinha, ele foi chegando lá em Araçoiaba, muito triste, porque ele era muito... E aí ele falou para minha mãe, que ia passar, como tanto aí, tanto bem. Meu pai tanto bem, sim, pero tu nem sabes o que ha passado. E contou, sabe quem está morto? A dona Isabel. Minha mãe, ai, Deus meu, porque tu tens que acesso ao trato, que assim, porque não sei o quê. Essas coisas do espanhol. Dona Lola, e tem mais uma história assim interessante de seu pai. Parece-me que ele não sabia ler nem escrever. Ele não sabia, ele aprendeu sozinho a ler e escrever. Ele lia e escrevia cartas que vinha da Espanha para as pessoas. Vinham todos aqui em casa pedir para ele responder e ler o que falavam. E ele lia até romances para eles de uns livros que ele tinha, faziam como uma novela. Lia uma parte, no outro dia fechava e no outro dia continuava. Dona Lola, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pelas suas histórias, por sinal muito interessantes. Eu que agradeço, muito obrigado. E assim nós chegamos ao final de mais um programa Raízes de Espanha. Espero que todos tenham gostado. Hasta la vista. Si tú no me quieres ahogar yo mis penas, tendré que bañarme en un mar de alcohol. Te llamas Rodríguez por parte de padre, te llamas Fernández por parte de madre. Tu nombre es María, María del Carmen, María del Carmen, Rodríguez Fernández. Você assistiu o programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista.